Pedem para falar sobre José Saramago, um homem que eu conheci, de quem fui amigo, um escritor de quem fui, sou e julgo que serei leitor. Falar de José Saramago como pessoa é falar de alguém cujo trajeto de vida é relativamente conhecido, mas que eu julgo que deve ser sempre um trajeto de vida admirado. Ou seja, José Saramago é tipicamente, como escritor, aquilo que se costuma chamar um self-made man. Alguém que fez uma aprendizagem na sua vida. Alguém que não teve uma formação académica propriamente muito comum para aquilo que costuma ser um grande escritor. Basta dizer o seguinte: alguém que aos 16, 17 anos tinha uma profissão manual, era serralheiro mecânico, para isso tinha estudado, e que muitos anos depois ganhou o Prémio Nobel da Literatura. Eu julgo que só a literatura permite uma diferença tão grande entre de onde se vem e o que se foi no princípio, e onde se chega e o que se é no final. Mas quando digo que este homem, e reporto-me não só àquilo que dele e sobre ele li, mas também àquilo que dele ouvi, quando se diz que este homem foi um self-made man, nós temos que ir um bocadinho mais fundo. E, por exemplo, num plano que é um plano importante para percebermos o escritor, embora não seja só esse, mas esse é importante para percebermos o escritor. Refiro-me às leituras. O que é que Saramago leu? Todos nós, quando chegamos a uma altura da vida, podemos olhar para trás e tentar fazer um balanço. O que é que eu li, que escritores me influenciaram, quem são aqueles que são autores da minha vida, às vezes até qual é o livro que eu levaria para a ilha deserta. José Saramago estabeleceu a sua própria genealogia literária. Foi há alguns anos, há umas 2 décadas talvez, ele depois escreveu sobre isso, quando lhe pediram que identificasse os escritores da sua árvore literária genealógica. Nós costumamos fazer, aqueles que o fazem, aqueles que têm famílias muito antigas, a árvore dos seus antepassados. Os antepassados que José Saramago identificou foram, entre outros, não vou agora recordar todos, Camões, Cervantes, o Padre António Vieira, Garrett, Eça de Queiroz, Raul Brandão, Kafka, Jorge Luís Borges, Gogol, não sei se me estou a esquecer de algum, mas esta árvore genealógica tem muito a ver com aquilo que foi Saramago como escritor e com a forma como se fez escritor. E destes eu vou destacar um, talvez não seja até o mais conhecido, mas que é muito significativo, e que é Garrett. Quando Saramago, no início dos anos 80, publicou o seu livro Viagem a Portugal, esse livro resultou de uma encomenda que ele teve, da parte de uma editora, e que consistia em escrever o resultado de uma viagem um pouco singular. A viagem era e foi a Portugal, não em Portugal. E era a Portugal porque Saramago veio de fora para dentro, e ele próprio quis fazer assim. E quis ver um Portugal um pouco mais recôndito, um Portugal menos visível, um Portugal menos turístico, um Portugal das pequeninas terras onde se escondem pequenas igrejas, monumentos de origem às vezes medieval. Quer dizer, ele quis fazer um trajeto que não fosse o trajeto turístico comum. Quis fazer uma espécie de redescoberta de Portugal e, nesse sentido, teve como exemplo Garrett. Garrett, quando faz as viagens da minha terra, não faz uma viagem turística, faz uma viagem que tem até
uma certa intenção política e aproveita para pensar Portugal. É isso que faz, em boa parte, José Saramago na sua viagem a Portugal. E esta preocupação com Portugal foi uma preocupação que eu lhe conheci, e muitos lhe conhecemos, durante praticamente toda a vida. E quando o Saramago começa a escrever os seus grandes romances, aqueles que fizeram dele o autor universalmente conhecido que nós sabemos e conhecemos, quando ele começa a escrever esses grandes romances, em boa parte são romances sobre Portugal. E não podem deixar de ser, porque há um elemento que é um elemento central, estruturante na obra do Saramago, e que é a história. Em Portugal sempre houve, às vezes até excessivamente, uma preocupação com o nosso passado histórico, mais até às vezes com o nosso presente e muito menos do que com o nosso futuro. O Saramago percebeu que a história era um grande tema para os seus grandes romances. E aqui falo do Levantado do Chão, falo do ano da morte de Ricardo Reis, falo do Memorial do Convento, falo da história do Cerco de Lisboa, falo até, em certos aspectos, da Jangada de Pedra. E a história que ele foi inscrever na ficção decorre às vezes de episódios pessoais que ele também contou e que estão escritos, que são episódios um pouco de descoberta fulminante, de intuição. O Saramago não acreditava, e disse-o também muitas vezes, em inspiração. Acreditava em intuições que às vezes sabe-se lá como, ou normalmente sabe-se lá como, nos chegam e a ele lhe deram grandes ideias para romances. E esta a que eu me refiro vem de um passeio, de uma viagem que ele faz e em que passa em Mafra. E isto passa-se mais ou menos nos anos 80, no princípio dos anos 80. 81 talvez, a data não é muito certa porque ele próprio não a fixou. E o que ele diz, ou melhor, o que ele contou que tinha dito para si mesmo foi: um dia tenho de meter isto num romance. Isto é aquele imenso convento de Mafra, um monumento à grandeza de uma certa megalomania que era a do rei de Portugal da altura, Dom João V, um monumento de ostentação, um monumento que é também um monumento de cumplicidade com a Igreja e particularmente com uma ordem religiosa. Mas o Saramago, ao olhar para o convento de Mafra e ao dizer quer meter isto num romance, o que está a dizer é sobretudo, como depois o romance mostra, quer meter a construção deste romance com a construção do convento de Mafra ligada ao romance. Ou seja, o que está em causa é justamente o trabalho dos milhares e milhares e milhares de homens e de mulheres anónimos que o José Saramago valoriza e resgata do esquecimento. Não tanto a imagem do rei Dom João V, porque essa a historiografia, digamos, oficial já tratou dela, mas sim a daqueles homens e mulheres anónimos que são os verdadeiros heróis que a historiografia ignorou. E isto o José Saramago fez com outros romances em que inscreveu a história. Por exemplo, Levantado do Chão, que é um romance passado em todo o século XX, embora tenha origens, certas personagens, em episódios muito anteriores, mas de novo em Levantado do Chão, são os humilhados e ofendidos do espaço alentejano que são os heróis do romance. E, portanto, esta preocupação do escritor com a história é, eu diria, um dos grandes eixos fulcrais
da sua obra e uma sua maneira de estar na vida. Repare-se, o Saramago vinha de uma tentativa, ou de um tempo. Saramago começou a publicar nos anos 40, um romance chamado então Terra do Pecado, que deveria ter-se chamado A Viúva, que foi um romance, evidentemente, de um jovem que não tinha ainda a oficina do romancista, e depois disso passou muito tempo sem publicar. Mas esse tempo e as próprias ligações ideológicas do Saramago levaram-no a que, no Levantado do Chão, ainda fizesse alguma coisa do nosso neorrealismo, isto é, um romance com uma forte carga ideológica semelhante à do neorrealismo. Mas o Saramago percebe rapidamente que esse tempo era um tempo que estava terminado. E este é um dos aspectos da personalidade do Saramago e de quem convivia com ele, que percebia muito bem essa atenção constante ao agora e essa preocupação, para além do agora, com o futuro. Isto é, a visão que o Saramago tinha da história como elemento para inscrever na ficção não era uma visão passadista, nem uma visão estática. A história era um movimento, e um movimento às vezes de vidas obscuras que ele queria resgatar. E ele escreve de alguma forma uma espécie de história do futuro, um pouco na linha de um dos seus autores da tal árvore genealógica de que eu falei, e concretamente o Padre António Vieira, essa preocupação com o futuro. No caso dele, o futuro era o futuro da Ibéria. Por que razão? Um dia o escritor imagina que a Península Ibérica se separa da Europa e vai navegando em direção ao sul. Porque para ele era importante pensar o futuro da Ibéria em relação à Europa. A Jangada de Pedra é um romance publicado em 1986. O ano exatamente em que Portugal e a Espanha entram naquilo que se chamava então Comunidade Económica Europeia. E o Saramago, e esta posição era minoritária, tem muitas dúvidas quanto a isso. Nessa época, eu lembro-me bem, viveu-se em Portugal um tempo de uma certa euforia que hoje desapareceu, relativamente ao que seria a bondade da integração de Portugal na União Europeia, que agora se diz assim, que na altura, repito, era a Comunidade Económica Europeia. Essa euforia tinha a ver com uma espécie de trauma secular de Portugal e dos portugueses, que é o trauma de estarmos isolados na ponta da Europa e, por assim dizer, marginalizados. Enfim, a integração europeia poderia acabar com essa marginalização. Saramago era cético quanto a isso, e o romance trata muito disso, tal como muitos outros textos que escreveu sobre o assunto. Ele pensava que o futuro da Ibéria estava no sul ibero-americano, da África de língua portuguesa, do Brasil de língua portuguesa, dos países da América do Sul de língua espanhola, e que, portanto, havia uma espécie de destino comum que era preciso valorizar, não para romper com a Europa, mas para ser alternativa a ela. Ora, isto vem de um escritor que, além da sua vida de escritor, foi um pensador, no sentido em que foi também uma espécie de ensaísta. E um ensaísta mesmo, podemos dizer. Aliás, o Saramago disse um dia, já como escritor consagrado, mais ou menos isto: no fundo eu escrevo romances porque neles tento ser um ensaísta que não sou. E voltando à tal árvore genealógica literária, convém lembrar, um dos autores que lá estão, há pouco porventura não o disse, é Montaigne. Montaigne, o criador do género ensaio, desse tipo de discurso que reflete livremente às tentativas, tentando aproximações, recusa, etc. E isso o Saramago quis sê-lo. Quis sê-lo e foi, de certa forma, só que através, não apenas de textos ensaísticos,
mas sobretudo através da ficção. Lembremos que há 2 romances de Saramago que levam a palavra ensaio no seu título. Ensaio sobre a cegueira, que é, a meu ver, um dos grandíssimos romances de Saramago, e ensaio sobre a lucidez. E há um outro, e isto normalmente sabe-se menos, que é Manual de Pintura e Caligrafia, um romance que já no seu título leva implícito o sentido da aprendizagem, aprender alguma coisa por um manual, mas na primeira edição esse romance tinha um subtítulo, Ensaio do Romance. Esse subtítulo depois desapareceu nas edições seguintes. Um pouco como se o escritor pensasse, este romance é um romance de aprendizagem, e era de facto, é um ensaio, é uma tentativa. Depois o escritor amadureceu e a palavra ensaio passou para o título e não para o subtítulo. Mas ensaio nessa acessão em que o escritor, mesmo em ficção, avança para hipóteses, conjecturas, para tentativas, e não propriamente para obras fechadas. Este Saramago, que eu estou a falar, um escritor multiforme, um escritor múltiplo, um escritor que escreve sobre vários temas, um escritor que tem Portugal e a nossa identidade como centro de vários dos seus romances, é um escritor que muda, e eu penso que a mudança, ele próprio disse, dá-se de meados dos anos 90 em diante, mas dá-se sobretudo depois do Prémio Nobel, por razões que agora não vêm ao caso. Mas é um escritor que muda à luz de uma imagem que ele mesmo criou. Essa imagem é a imagem da estátua como diferente da pedra. Ele disse-o num ensaio que completou lá pelo ano de 2005 ou 2006, chamado A Estátua e a Pedra, precisamente, onde faz uma espécie de autoanálise incompleta, porque lhe faltava ainda escrever alguns romances, mas uma autoanálise já muito significativa do que era a posição dele perante a literatura. Os romances do ensaio são romances do tempo da pedra, ensaio sobre a cegueira, ensaio sobre a lucidez. E o que é pedra, o que é que ela tem de diferente da estátua? A estátua, dizia ele, por exemplo, o Memorial do Convento ao ano da morte de Ricardo Reis, é a narrativa em que o escritor trabalha minuciosamente a pedra, tira pedra da pedra, constrói o rosto, delineia o vestuário, atenta no pormenor, trabalha a palavra, escreve naquele estilo, que é um estilo bem rebuscado e bem elaborado. O romance da pedra, por exemplo, o ensaio sobre a lucidez, ou as metamorfoses, ou as incidências da morte, ou a caverna, são romances em que o escritor diz que vai direto ao sentido, à essência da pedra. E, portanto, vai direto àquilo que de mais essencial lhe interessava. E esse mais essencial é o ser humano, como ele mesmo diz. E é, sobretudo, a partir dessa altura que o José Saramago se faz um escritor cada vez mais ensaísta. Um escritor que tem uma voz que é ouvida, e que é ouvida em Portugal e fora de Portugal. Um escritor controverso. Um escritor contra os poderes. Um escritor que, inclusivamente, até mesmo como pessoa, tinha essa espécie de vocação para a dialética constante, para a afirmação e para a refutação. Eu publiquei com ele um livro chamado Diálogos com José Saramago, que gravámos em várias horas em Lanzarote em 1997 e que foi publicado em 98, depois editado também em espanhol e publicado no Brasil. Esse livro é um livro de diálogos no sentido, ousadamente, atrevidamente, mais platónico do termo. Quer dizer, é a afirmação, é a negação, é a refutação daquilo que se disse, é a argumentação que vai descobrindo, não é? Um conjunto de perguntas e respostas. Apenas. E isto era muito próprio do modo de ser do Saramago, quer quando estava em colóquio com outras pessoas, quer quando estava a falar sozinho.
ia falar sozinho, no sentido de falar ele mesmo e só para um público, e normalmente para um grande público, o Saramago era realmente um grande orador. E era um grande orador não apenas por aquilo que dizia, mas pelo carisma que tinha. Eu vi, muita gente viu, o Saramago falar, ele só mesmo, como o único orador, em grandes auditórios com centenas ou milhares de pessoas, e magnetizar os ouvintes com o poder da sua presença. Nesse aspecto, era uma personalidade até um pouco fora do normal, porque ele nem era uma pessoa muito efusiva, nem era uma pessoa com grandes atitudes afetivas. Era uma pessoa relativamente austera, às vezes até um pouco sisudo, muitas vezes com uma ironia um pouco amarga, com algum sarcasmo, e, portanto, era alguém que desarmava o interlocutor com uma expressão do contraditório que o interlocutor não esperava. Este é um Saramago que eu traço ao mesmo tempo como homem e como escritor, ou como escritor que projeta em si alguns atributos do homem, sendo que, quando nós queremos falar do homem e da relação de amizade que eu tive com o Saramago, sobretudo a partir dos anos 90, quando gravámos e depois eu transcrevi os diálogos com José Saramago, às vezes nós temos a tendência para definir uma pessoa através de pequenos gestos. Eu digo dois, que eu julgo que definem muito bem o que era, relativamente aos seus amigos, a generosidade do Saramago. Quando eu estive em Lanzarote a primeira vez, depois estive outras vezes mais, para fazer essa gravação, como eu digo nessa altura, conhecíamos ainda relativamente mal, mas ele acolheu-me na sua casa, durante uns 5 dias, e sentou-me à sua mesa na sua cozinha. De uma forma que é também um pouco espanhola, diga-se de passagem, e com o toque, digamos, familiar e afetivo da Pilar. Eu costumo dizer que alguém só está confortável em casa de outra pessoa e que essa outra pessoa só recebe, de facto, com total afeto, mesmo que ele não tenha que ser expresso de forma muito efusiva, quando o senta na sua cozinha, que é o lugar do fogo, que é o lugar do acolhimento mais caloroso, que é o lugar onde se prepara a comida que se come. E esse gesto é um gesto de grande generosidade, que era um atributo que o Saramago tinha. O outro gesto, que é também de generosidade, é até um pouco insólito. O Saramago ganhou o Prémio Nobel em 1998. Convidou-me para, mim e outras pessoas, para estar em Estocolmo numa cerimónia que eu nunca esquecerei. Ainda há poucos dias estive em Estocolmo, visitei o Museu Nobel, que já tinha visitado, revisitei o Museu Nobel e mentalmente revi esse dia absolutamente inesquecível em que um homem que teve uma instrução rudimentar e era para ser serralheiro mecânico ganhou o Prémio Nobel da Literatura. É qualquer coisa de inimaginável à primeira vista, de altamente improvável. Muito bem, este homem recebeu uma medalha e um diploma. E um dia, em 1999, no ano seguinte, eu era então diretor da Biblioteca Nacional, almoçámos os dois, como às vezes fazíamos, eu estava de passagem em Lisboa, nessa altura já vivia em Lanzarote, e no fim do almoço ele pegou num envelope grande que trazia e disse-me assim: leva isto para a tua biblioteca. Minha biblioteca não era minha, era a Biblioteca Nacional, que eu era diretor. E eu abri o envelope e dentro estava o diploma do Prémio Nobel. Portanto, este homem oferece este documento que tem um enorme significado pessoal e até nacional. Não só o oferece à Biblioteca Nacional, como o entrega ali nas mãos do amigo, sem mais formalidade. É claro que depois, mais tarde, fez um termo de entrega, porque era uma grande responsabilidade para mim receber aquele documento no fim de um almoço e levá-lo preciosamente
para aquilo que eu chamava a minha biblioteca. Mas de tudo isto o que fica é o ato de um certo desprendimento, de uma grande generosidade e de uma clara amizade. Os tempos de hoje são tempos muito sombrios, sangrentos até. Evidentemente a guerra da Ucrânia está no nosso dia-a-dia, mas está tudo aquilo que ela provoca. E seria curioso ouvir-se a voz de Saramago sobre isso. Não seria, seguramente, uma voz, digamos, da opinião corrente. Não seria seguramente uma voz da convenção. Alguma coisa ele diria que vai além da convenção, do lugar comum e daquilo que é politicamente correto afirmar-se hoje acerca da guerra da Ucrânia. Mas não só isso, acerca deste mundo em que vivemos e que é mais ameaçado pela emergência climática do que pela guerra da Ucrânia. E ele sobre isso escreveu. E escreveu isso nos princípios fundadores da Fundação José Saramago. E, curiosamente, ainda há pouco tempo, a revista Colóquio Letras publicava vários depoimentos de escritores sobre justamente o Saramago hoje em dia. Foi um número dedicado ao Saramago, em parte, que eu coordenei. E duas escritoras, tanto a Lídia Jorge como a Ana Margarida de Carvalho, além de muitas outras coisas, diziam substantivamente esta: faz-nos falta hoje a voz de Saramago. Esse é outro assunto sobre o qual o Saramago muito teria a dizer, e ainda assim alguma coisa disse no seu tempo, mas evidentemente que as coisas foram muito além já do que era o tempo do Saramago. O Saramago morreu no ano 2010, nessa altura já havia redes sociais e já havia internet. Ele próprio escreveu textos para um blog, que estão hoje reunidos no volume O Caderno, mas evidentemente não era aquela a linguagem do Saramago. É um risco esse para a minha geração, e muito mais eu seria para a geração de José Saramago, porque tudo joga hoje contra a leitura, e contra a leitura no sentido em que nós a conhecemos. Um livro com 400 páginas, que nós lemos durante 3 semanas, a que concentramos 1 ou 2 horas, em que nos concentramos 1 ou 2 horas por dia, que exige silêncio, que exige isolamento, que exige imaginação, que exige conhecimento da língua, que são tudo atributos que julgo que de alguma forma estão em crise. O Saramago, na faixa dos 16, 17, 18 anos, por aí, ia para a Biblioteca das Galveias ler. Porque não tinha livros, mas ia porque tinha vontade de ler. Só tinha um elemento de dispersão, naquela altura, praticamente, que era o cinema. E ele foi um cinéfilo. Mas, naquela época, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha redes sociais. E, portanto, o que nós temos que reinventar é a necessidade da leitura por aquilo que são as suas capacidades alternativas relativamente ao que é fácil. Porque nas redes sociais nós temos acesso a informação fulminante, embora nem sempre ou até quase nunca validada. Mas nos bons livros nós temos informação segura e informação que nos obriga a ver dentro de nós. Se soubermos ativar essas propriedades, esses atributos,
talvez haja um futuro para a leitura. Ou então também podemos pensar, hoje lê-se de outra forma, e isto que estamos a fazer agora é uma forma de leitura. Adquire-se informação de outra forma, às vezes menos estruturada, às vezes mais fragmentária. Eu digo sempre que, para além ou para quem das linguagens, dos contextos, dos mídia em que nós lemos textos, lemos imagens, lemos filmes em movimento, etc., para além disso tudo, há uma questão fundamental, que é a questão da fiabilidade e da credibilidade. É preciso estar atento à questão da falsificação e daquilo que ela custa em muitos aspectos. É preciso estar atento ao enorme perigo que é um conceito como o conceito de pós-verdade. Pós-verdade é uma falsificação. Existe a verdade ou ela não existe. Pós-verdade é outra coisa. É outra coisa que não vale a pena sequer falar.